Algo que eu tenho assim como convicção de vida é que Deus ele é bom, né? Deus é bom mesmo quando coisas ruins acontecem com a gente. Deus é bom porque a essência de Deus é boa. E o ano de 2020, ele tinha tudo para ser, acho que o melhor ano da minha vida, assim. Eu vinha de uma ascensão profissional muito boa, eu consegui conquistar o meu apartamento, né? O lugar que eu moro hoje. E em julho, para vocês terem uma ideia, por mais que veio todo o contexto de pandemia, eu recebi uma das maiores notícias da minha vida, né? Que eu ia ser pai. Então o ano de 2020 de fato era para ser assim, um ano extraordinário na minha vida, né? E eu lembro que foi passando, né, o tempo e muita coisa acontecendo, pandemia, né, bastante circunstâncias adversas, né, no mundo, e a gente muito num âmbito de incertezas do que ia acontecer, né? E eu lembro que nesse momento de incertezas eu recebi uma notícia, né, que meu pai ele começou a apresentar alguns tipos de dores assim pelo corpo, que eram dores meio que estranhas, né? E devido ao contexto de Covid, né, eram dores bem próximas, né, aos efeitos do Covid, né? Da noite para o dia ele teve uma dor muito forte no peito e foi já direto, né, para o hospital. E ali do hospital ele acabou, né, sendo internado em decorrência de um possível Covid, né? E a gente, quando eu recebi essa notícia do Covid, né, eu fiquei com meu coração muito em paz, assim, em Deus, porque eu tinha muita convicção de que aquilo era mais uma luta, né, era mais uma batalha, mas que meu pai ia ser, né, mais do que vencedor naquilo. E eu lembro que conforme passavam-se os dias, né, cada vez mais os diagnósticos eles eram muito complexos, assim, porque eles faziam o teste de Covid, não conseguiam encontrar o vírus do Covid, e aí começavam a tentar investigar, né? Até que depois de muito custo foi diagnosticado que ele estava com um tumor no pulmão. E aquele tumor no pulmão, né, estava numa fase assim bem avançada. E dentro dessa transição que o pai ficou de um hospital para o outro, né, nessa transição o pai pegou Covid. E como ele já estava com o pulmão assim totalmente debilitado, acabou que o Covid foi mais um plus assim para acabar afetando muito mais o pulmão e meio que matando todo tipo de possibilidades de reação. E eu lembro que ele ficou internado cerca de 20 dias. E dentro desses 20 dias ele conseguiu ficar com o celular dele a maioria do tempo, assim, né? Então, tipo, a gente trocava umas mensagens, assim, né? E eu lembro que a gente ia conversando, ei pai, como é que você tá? E tal, ele, poxa, tá difícil aqui, mas não, vamos vencer, assim. E todo mundo que conheceu meu pai, assim, sabe quanto que ele era alegre, né? Feliz, assim. Então ele foi alguém que enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas ele sempre estava com ânimo, assim, sabe? Com fé, com esperança, né? E eu lembro que ele falava, não, filho, a gente vai lá agora, se a Covid, vamos vencer o Covid. Depois de vencer o Covid, a gente vai lá e vai enfrentar o câncer, vamos vencer o câncer e tal. E aí a gente começou a conversar, né? Aí eu lembro que a situação começou a apertar muito, assim, e ele precisou ser submetido à UTI, né? E quando ele foi pra UTI, de fato, acabou que eles tiraram o celular dele, né? Isso foi meio difícil para ele, porque ele era a única fonte de contato que ele tinha com a gente, de esperança, assim, né? Eu recebi uma ligação da minha mãe já desesperada, né? Gui, estão me ligando do hospital e tal. E eu lembro que eu saí aquele dia, né? Falei, calma mãe, vamos lá pro hospital. Eu lembro que eu saí daquele dia com muita esperança no coração, assim. Falei, não mãe, calma. Porque o hospital não dizia, não, estão pedindo pra gente ir lá, mas não falam nada e tal, né? Aquela coisa, né? De circunstância difícil, né? Do hospital. Eu lembro que a gente chegou lá meio assim, eu sempre fui orando, né? O caminho todo, falando com Deus. Falei, pai, né? Dá forças pra gente, esperança e tal. E a gente chegou lá, o pai ele ia precisar ser entubado, mas a gente foi chamado às preces lá porque ele não aceitou, né, ser entubado sem ver a gente, né? E aí eu consegui ver meu pai, eu consegui conversar com ele, consegui abraçar ele. E eu lembro que a gente começou a conversar e ele olhava para mim e dizia, você vai orar, né? Você vai orar. Eu falei, calma pai,
vamos conversar, mas fique tranquilo, eu vou orar pelo senhor e tal, vai dar tudo certo. E ali ele falou algumas palavras e tal. Aquelas foi a última vez que eu falei com meu pai. Eu lembro que começou a avançar muito, as coisas começaram a piorar, começou a ter muitas complicações. E o hospital ele pegou e chamou a gente lá, né? Ó, vem aqui pra você ver, para vocês verem ele e tal. Ele tava entubado, eu entrei na UTI. Eu entrei naquela UTI e eu falava, Deus, pai, o senhor sabe o quanto eu creio em você. Então, quando eu entrar aqui, Senhor, faz com que a minha sombra seja igual a de Pedro, de Paulo, que cure todo mundo, que quando eu entrar, quando eu tocar nele, que cure, assim, que eu veja milagre, Senhor. E eu entrei, assim, com muita convicção, assim, falei, cara, não, algo grandioso vai acontecer, assim. E eu lembro que a saturação dele estava baixa, eu entrei, assim, na UTI, toquei na mão dele, ele comecei a conversar, porque ele estava desacordado. E eu vi a saturação aumentando, né? E aí eu fiquei, como os antigos dizem, né? Aleluiado. Eu falei, não, Deus vai fazer alguma coisa aqui. E ali a gente chorou, né? Eu chorei bastante conversando com ele, embora ele não me ouvisse. Eu sentia que ele estava me ouvindo, né? E a gente saiu de lá, era mais ou menos 6 horas da tarde. E a gente veio para casa e tal. Quando deu mais ou menos umas 10 horas da noite, ligaram do hospital pedindo pra gente ir. E eu lembro que em tudo isso, cara, eu fiquei com muita paz assim no meu coração, muita paz. Eu falei, Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro. Se de fato alguma coisa acontecer com meu pai, a gente vai chegar lá e alguma coisa vai acontecer, né? Eu lembro que eu não conseguia na minha cabeça crer naquilo que era terreno, só conseguia crer naquilo que era espiritual. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente precisa entender que a gente precisa atrair o sobrenatural. A oração do Pai Nosso, a gente atrai o reino. E eu comecei nessa pegada, eu entrei lá, deixaram eu cerca de 20, 30 minutos esperando para conversar com a equipe médica e eu orando. E eu orando, e eu orando. De repente eu vi que saiu uma família, assim, a família já saiu totalmente nas lágrimas, assim. E aí meio que eu fiz uma conexão, né? Poxa vida, chamaram todo mundo para dar, né? A sentença meio que junto, né? Para otimizar tempo. Eu lembro que enquanto eu orava no estacionamento, assim, do hospital, eu senti o Espírito Santo falar comigo assim, filho, agora você vai precisar crer e viver tudo aquilo que você prega. Porque é fácil, gente, falar. Subir num altar e falar, né, daquilo que o Senhor faz é fácil. Difícil mesmo é viver aquilo que você prega e aquilo que você fala. E eu escutei aquilo, né? Já comecei a entender o que estava acontecendo e ali de fato veio o veredito, assim, né? Que o pai veio a falecer. E eu lembro que algo que assim ficou muito no meu coração foi uma paz, assim, algo que eu não conseguia entender, sabe? Algo que eu não conseguia assim talvez nem transmitir para as pessoas. É aquilo que a Bíblia diz, sabe? É uma paz que ela excede o entendimento. Porque talvez você olha para as circunstâncias e teu entendimento diz, não, você não consegue sentir paz em tudo isso que você está vivendo, essa tempestade, mas eu conseguia sentir paz, assim. E a gente falou, Deus, se assim foi a tua vontade, então vamos seguir, né? Vamos seguir para frente. Fazia pouquíssimo tempo ali que nós tínhamos, né, descoberto a gravidez, então ali a gente tinha muitos sonhos, muitos planos, né? Jamais imaginaríamos que perderíamos tão cedo, né, o vovô do Bernardo. E foi um choque para nós, assim. Foi algo muito difícil para mim também, porque eu tinha ele como quase um pai, assim. Eu tinha muito, muito carinho. Mas em todo o tempo eu vi o Guilherme tentando ser forte por nós e eu tentando dar essa força para ele também, tentando não transparecer todo o sofrimento que eu também estava tendo, né? Porque aquele momento eu também estava sensível, tinha acabado de dar à luz, então era um momento muito, apesar de muito feliz para nós, também é um momento muito delicado para a mulher, né? Então as emoções já estavam muito à flor da pele ainda. Com toda essa situação foi algo bem pesado para nós. Mas graças a Deus ali conseguimos, né? Estamos ainda nos reestruturando através da oração, através da palavra, né, com a força de amigos, né, dos meus pais mesmo. Estamos tentando nos reerguer ali,
mas é somente pela graça do Senhor mesmo que nós estamos nos mantendo de pé. A minha mãe, ela sempre foi, tipo, a maior referência de mulher, assim, de Deus na minha vida, assim. Eu lembro que várias vezes a gente sempre brincava, não, peça uma oração pra mãe, né, que vai dar certo. Tipo, os céus vão se mover, as coisas vão acontecer, assim, né. Eu lembro que a gente sempre foi muito tocado, assim, pelas orações dela em casa, por tudo que a gente via acontecer na vida dela, né. O meu pai, principalmente, ele brincava que a minha mãe tinha, tipo, um telefone com Deus, assim, né. E aí veio o Bernardo, né. Então, o meu filho daí nasceu em abril, né, no meio dessa loucura toda. O meu filho nasceu e deu uma reavivada, assim, nas nossas vidas, né, porque a gente viu, de fato, a vida chegando na nossa casa mesmo, né. E foi muito bom para minha mãe, assim, foi muito bom para nossa família como um todo, assim, ver essa alegria, né, tudo que estava ocasionando, né. Mas, né, eu gosto muito de um provérbio que diz que o coração do homem pode fazer seus planos, né, mas que a resposta certa sempre vem da boca de Deus, né. Então muitas vezes a gente traça alguns planos, a gente traça coisas, né, mas às vezes essas coisas não são da vontade do Senhor. Às vezes o Senhor tem uma vontade que é sempre melhor do que a nossa. Só falta a gente ter fé talvez o suficiente para entender isso, né. A mãe, ela acabou trabalhando, né, e ela tinha que trabalhar bastante exposta, assim, né, em vários lugares públicos. Ela acabou pegando Covid, né. E ela pegou o Covid e ela, super bem, assim, eu comecei a monitorar ela, assim. E como eu tinha passado pelo Covid, né, eu achei que também ia passar rápido, né? Porque, óbvio, com cada pessoa é de um jeito, assim, né? Mas com a mãe acabou que ela ficou bem em 4 dias e ela começou meio que a piorar, assim, né? E aí começou meio que uma loucura nas nossas vidas, né? Que a gente falou, meu Deus, e agora, Senhor? Tudo de novo, né? A gente acabou de passar por isso, né? E aí eu lembro que eu comecei, né, a tentar talvez discernir assim, poxa, e agora, né? Como é que vai ser isso, né, Senhor? E eu lembro que eu cheguei, né, isso era numa quarta-feira, eu fui na quinta-feira para ver ela, né, para ver ela eles iam me permitir uma visita, né, e enquanto eu estava lá no hospital, minha mãe foi entubada. E eu não consegui conversar com ela, eu não consegui falar com ela. Eu lembro que aquilo, né, foi um pouco marcante para mim, né, porque eu falei, nossa Senhor, novamente, né. E aí eu falei pros médicos, eu vou subir lá de qualquer forma, gente. Vocês vão me deixar ver ela, nem que seja entubada. E os médicos, depois de muito custo, deixaram, né, eu ver ela. Então eu subi na UTI novamente, passei por todo aquele clima de UTI que é complexo, né? E aí eu falei assim, bom Deus, eu ainda vou ver um milagre, né? Vou ver alguma coisa acontecer. E eu lembro que eu saí daquele hospital e eu fiz uma coisa muito louca, assim. Eu falei assim, Deus, eu vou mover o sobrenatural de alguma forma. Tipo, alguma coisa eu vou ver, né? E eu falei assim, Senhor, eu vou dar 7 voltas aqui ao redor desse hospital aqui, orando. Que assim como, né, como menciona na Bíblia, que as muralhas caíram, né, depois de 7 dias ali ao redor orando, eu vou dar 7 voltas aqui nesse hospital e vou orar aqui e alguma coisa vai acontecer. Eu lembro que eu orei assim, 7 voltas. Cara, eu fiquei cerca de 1 hora assim, ao redor do hospital orando. E falando, Deus, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Algo que marcou muito assim, a minha vida nesse processo em específico com a mãe foi que muitas vezes nós temos oportunidades nas nossas vidas que a gente não valoriza. E eu de alguma forma senti isso, sabe? Eu falei assim, cara, eu preciso ter mais tempo com a minha mãe. E como, né, essa figura de homem, eu tomei pra mim cuidar dela, então eu cuidei dela durante esses 6 meses, como eu podia e tal. E eu lembro que cerca de 2 semanas antes dela ser internada, eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, amor, daqui em diante eu vou separar momentos pra eu ter com a minha mãe durante o mês. Porque eu quero ter momentos agradáveis com ela. Quero levar ela pra jantar, quero levar ela pra tomar um café, que ela gostava muito, assim. E a gente tinha marcado pra gente ir no domingo. Ela queria ir no café colonial, eu ia levar ela no café colonial. E eu lembro que a gente não conseguiu ir, porque ela acabou sendo internada nesse dia, né? Então isso mexeu um pouco comigo, porque às vezes a gente acha que tem tempo, mas vem o tempo e diz que a gente não tem mais tempo, né? E eu tava bem esperançoso com tudo isso que ia acontecer, com
crendo que ia acontecer um milagre, algo ia se mover. E aí eu lembro que eu cheguei lá no hospital, assim, é um hospital de campanha, né, então eles fazem muitas coisas adaptadas, mas tinha uma sala de espera, assim, né. E era uma sala de espera, eu diria que complexa, assim, porque tem umas poltronas, né, e aí tem, né, uma bíblia, ao mesmo tempo tem, né, outros tipos de elementos ali, né, mas é que é o tipo de circunstância que você se vê assim, né, meio que num cenário que você sabe que a notícia que vai vir dentro de onde você tá não é muito boa, assim, né. E eu lembro que eu tava ali, eu fiquei aguardando bastante, assim, os médicos chegarem, né, e daí de repente quando abriu a porta já veio já uma médica, mais uma assistente social, mais uma psicóloga, e aí como eu tinha passado já tudo aquilo com o pai, aí a ficha já caiu. Então a médica veio simplesmente e disse pra mim, ó, Guilherme, a gente tentou fazer tudo pela tua mãe e infelizmente ela não resistiu, assim. Eu lembro que na hora, assim, eu não consegui nem ter reação, assim, pra ser bem sincero, assim. Começou a passar um filme na minha cabeça, assim. Começou a passar um filme. Eu lembrei que eu já não ia conseguir mais ter os meus momentos com ela. Eu lembrei que ficava minha irmã, meu irmão, meu sobrinho, que era muito apegado à minha mãe. Um monte de coisa acontecendo e eu falei assim, e agora? Assim, e agora? A única coisa que eu pensei naquele momento, assim, né, é que o Senhor ele não ia me desamparar. Em nenhum momento eu busquei questionar Deus pela morte dos meus pais, pela morte do meu pai, pela morte da minha mãe, pelas dificuldades que aconteceram depois que eles faleceram, porque na minha visão acho que não cabe a mim fazer isso, sabe? Eu não tenho, vamos dizer assim, esse nível de audácia de chegar pra Deus e... Por que que o Senhor levou a minha mãe, sabe? Por que que o Senhor levou meu pai? Porque eu entendo que Deus é bom, sabe? Deus é bom e Deus tem um propósito ainda muito além disso, sabe? Que é pro próprio nome dele ser glorificado. E algo que a gente precisa entender como cristão é que a morte ela não existe para quem acredita em Cristo. A gente quer as pessoas do nosso lado, mas um dia todos nós nos encontraremos com Ele, né? Então, de fato, agora é meio que lidar com a saudade. De fato, agora é meio que lidar com os problemas legados que ficam quando uma pessoa se vai. Mas, ao mesmo tempo, precisa ficar nos nossos corações que Deus é bom e que um dia nós iremos nos encontrar, porque essa vida ela não é aqui. Isso precisa ser nossa convicção de vida, de que isso daqui, né, vai acabar, isso aqui a traça vai, né, vai acabar com isso daqui, com essa roupa, né, a ferrugem vai acabar com muitas coisas, né. O maior de tudo isso, de fato, é saber que os meus pais morreram com Cristo, sabe? Eu acho que isso é aquilo que mais me dá esperança, assim, porque eu não consigo duvidar no meu coração em nenhum momento que eles não morreram salvos. Eu acho que o maior legado que os meus pais eles deixaram para mim, assim, sem sombra de dúvida, foi a alegria, sempre manter a esperança e sempre ter resiliência, assim. As tempestades elas passam, né? Eu gosto de entender que a vida ela é meio que ela é próxima das estações do ano, né? Então um dia você pode estar no inverno, onde todas as coisas elas são difíceis, você não vê às vezes esperança, você fala, meu Deus, que tudo é gelado, parece que nada flui, mas logo depois do inverno vem o verão e as coisas florescem e a vida ela é mais alegre, você tem novas perspectivas, você fica mais animado, porque a vida ela não é assim, né? Ela é assim, né? E principalmente, assim, acho que o maior legado que a minha mãe me deu foi Jesus, sabe? Porque se não fosse por causa dela, a gente não tinha conhecido a Cristo. Porque eu fui um dos caras que, quando ela se aproximou da igreja, eu fiquei muito revoltado, assim. Eu não entendi, né? E hoje eu conheci o amor que um dia moveu ela por causa dela. Então eu acho que esse é o maior legado que eu quero deixar pro meu filho, sabe? Eu tenho orado para que o Bernardo ele sirva o mesmo Deus que eu. E que o filho do Bernardo sirva o mesmo Deus que ele. E que a gente possa dar uma continuidade na nossa geração por causa de uma mudança que um dia minha mãe resolveu fazer de vida, assim. Então esse é o meu maior legado. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, assim, para todas as pessoas,
ame hoje. Viva hoje. Dê um abraço no teu pai, um abraço no teu filho, um abraço na tua esposa, porque o tempo é ingrato. E viva uma vida com Jesus, porque é só nele que você vai conseguir encontrar paz. É só nele que você vai encontrar, de fato, as palavras de vida eterna.